aqui, pessoal, eu vou explicar pra vocês a flor que eu vou pôr na corujona, tá? Lá na orelha da corujona. Eu fiz aqui essa orquídea, ó. Eu vou deixar no cantinho da tela a foto dessa orquídea aqui. Ela é a orquídea Phalaenopsis, tá? Ela é uma criação da artesã Karine Strider. Pedi autorização dela para estar realizando aqui o trabalho, porém, segui o passo a passo dela, mas com algumas modificações, tá, pessoal? Não tá igualzinha dela, mas tá bem parecida, tá? Eu mudei algumas coisinhas aqui, o libelo aqui eu fiz diferente, tá? Se vocês quiserem, entrem lá no canal dela lá, Karina Strider, Karine Maria Strider. Ela tem umas coisas muito bonitas, muito legais lá no canal dela de crochê, tá, pessoal? E a orquídea aqui, Phalaenopsis, é a criação dela, tá? E fiz aqui a modificação do libelo. O libelo dela lá é diferente, tá? Mas a técnica aqui é a mesma que ela utiliza lá, tá? Muito obrigado aí, tá, amiga Karine, por me conceder aqui a honra de estar passando essa criação linda aqui que você fez. Porém, com algumas modificações que eu fiz. Então, eu vou aplicar lá na orelha da corujona, tá, pessoal? Eu fiz aqui, ó, essa basezinha com essas folhinhas, porque a folha da orquídea, ela é uma folha comprida, né? Ela é bem compridona. Então, não daria certo pra estar colocando lá na orelha da coruja. Então, fiz essas folhinhas aqui, ó, do Marcelo Nunes, só pra dar um verde aqui, pra dar um destaque na flor, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo, então, dessa linda flor aqui, que é a orquídea Phalaenopsis, a criação da artesã Karine Strider. Então, pessoal, eu vou iniciar com o círculo mágico, tá? Passando aqui, ó, nos 2 dedos. Vou cruzar ele aqui embaixo, vou passar ele aqui. E vou vir aqui, vou puxar e aqui vou fazer uma laçadinha. Então, aqui dentro do miolinho, eu vou trabalhar aqui, então, agora, no círculo mágico, eu vou fazer... Fiz uma corrente aqui, ó, vou fazer mais uma corrente, vou laçar a minha agulha e dentro do anel mágico eu vou fazer mais 7 meios pontos altos, ó. Então, já tenho 3, 4, 5, 6, 7... 8º meio ponto. Agora, eu vou vir aqui e vou fechar o meu anel. Vou apertar bem o meu anel. Vou vir aqui e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui agora, eu vou subir 6 correntes. Então, aqui agora, eu vou subir 6 correntes. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5... 6. Lembrando, pessoal, essa parte aqui, ó, que eu estou trabalhando com o fio laranja, ficaria melhor trabalhar com o fio número 2, porque o fio número 2, ele é bem fino, né? Ficaria um trabalho aqui nessa parte mais delicado. Então, se vocês tiverem aí o fio 2, pode estar fazendo com o 2. Eu não tenho fio 2, estou fazendo com o 6 mesmo. Mas com o fio 2, essa parte aqui ficaria melhor. Então, aqui fiz as 6 correntes, ó. Vou vir na segunda, de cima para baixo. Vou vir na segunda correntinha. Vou entrar aqui, ó, pegando apenas essa parte aqui, ó, de fora da corrente, da laçadinha da corrente. E vou voltar aqui, ó, fazendo pontos baixos. Um pontinho baixo em cada corrente, ó. Vou até lá no final, fazendo aqui os meus pontinhos baixos, ó. Cheguei aqui, fiz o último ponto baixo. Vou entrar com a minha agulha aqui, ó, onde eu arrematei a minha carreira. E vou tirar com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o meu fio e vou puxar. Vou puxar aqui o meu fio agora para o lado avesso. E vou arrematar ele, ó. Vai ficar assim, pessoal, ó. Vai ficar desse jeito. O círculo com os pontinhos, os meios pontinhos altos. E essa partezinha aqui com os pontinhos baixos.
Aqui agora, ó, eu vou puxar esse fio, vou puxar mais aqui o miolinho, e aqui eu vou já dar um nozinho com esses 2 fiozinhos, pra ficar mais fácil, pra não ter que ficar fazendo 2 arremates, ó. Então, eu dou aqui uns 2, 3 nozinhos, pra ficar bem firme. Aqui eu já posso cortar o meu fio. Então, aqui agora eu vou trabalhar essa parte aqui, ó, pessoal. Então, ficou assim, ó, o miolinho e ficou essa partezinha aqui. Então, aqui agora, ó, eu vou pegar o miolinho aqui e vou começar a trabalhar o meu fio azul. Perdão, pessoal, eu falei o fio azul é amarelo, tá? Aqui eu vou trabalhar o amarelo pra fazer o libelo igual aqui, ó. Então, aqui, ó, meu miolinho está assim, aqui tá o lado direito, ó, aqui tá o avesso. Eu vou pegar aqui, ó, nessa primeira correntinha, nesse primeiro pontinho aqui, ó. Vou vir aqui nele. E aqui eu vou começar a trabalhar aquela partezinha ali amarela. Então, eu venho aqui, ó. Puxo aqui o meu fio pra tá arrematando junto. Eu não vou dar nó aqui, pessoal, pra não ficar muito grosso. Então, aqui eu vou subir, ó, 3 correntes. E dentro aqui, ó, desse espaço, desse ponto, desse mesmo ponto, eu vou trabalhar aqui 4 pontos altos fechados juntos, ó. Eu puxo, mas não termino. Laço novamente, ó. Fica meio apertadinho, tá, pessoal? Vai com o jeitinho que vai. E puxo aqui novamente. Começo aqui a tirar, mas não termino. Aqui, ó, fechado os 4 pontos, eu faço 2 correntes e volto aqui, ó, no mesmo pontinho da base e tiro com um ponto baixíssimo. Ele vai dar uma leve curvada, tá, pessoal? É assim mesmo. Venho no próximo ponto aqui ao lado, pegando, como eu disse, apenas essa primeira aqui, a argolinha do ponto. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Venho no próximo, vou fazer aqui um ponto baixo, pegando só uma argolinha do ponto. Fiz aqui o segundo pontinho baixo. Agora, eu laço a minha agulha, venho nesse próximo, faço meio ponto alto. Laço novamente a minha agulha, venho no próximo, meio ponto alto. Novamente, meio ponto alto aqui, ó, bem na pontinha, meio ponto alto. Aqui eu laço a minha agulha e já venho aqui, ó, do outro lado, pra ele poder curvar aqui nessa parte. Então, já venho nesse primeiro pontinho, tá escorregando aqui, ó, meio ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui a mesma repetição. Então, eu venho, meio ponto alto. Ó, ele vai curvando, ó, pessoal, ele tem que ficar viradinho. Aqui depois a gente corta esse fiozinho. Aqui ele tem que ficar viradinho, ó, ele tem que ficar viradinho pra dentro. Aqui, ó, a gente vai ajeitar depois, ó, e ele vai se curvar para o lado direito, ó. Então, aqui eu vou fazer a mesma repetição, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer mais um meio ponto alto. Novamente, vou fazer o ponto baixo, pegando apenas uma cordinha, pontinho baixo, e aqui eu vou fazer outro pontinho baixo e vou subir aqui as minhas correntes. Aqui, ó, eu vou subir 2 correntes, vou vir aqui, ó, no mesmo ponto e vou começar os pontos sem terminar, ó. Laço, começo e não termino. Laço de novo aqui, ó, começo e não termino. Novamente, laço aqui, começo, mas não termino. Agora, eu venho e faço 2 correntes, desço no mesmo ponto e prendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu já corto o meu fio pra arrematar lá do outro lado. Aqui eu puxo, ó, puxo com força.
Aqui está o meu lado avesso, o meu lado direito é do outro lado, ó. Então, eu vou arrumar pra ele ficar certinho aqui, ó, do lado direito. Esse fiozinho aqui eu posso estar cortando ele já tá bem escondidinho lá dentro. E aqui ficou o libelo, ó, a flor. Essa ponta aqui, ó, eu vou estar arrematando ela aqui. Eu posso arrematar ela aqui ou eu posso vir prendendo ela aqui, mas aqui vai ficar difícil, então é melhor arrematar aqui mesmo. Eu passo ela dentro aqui de qualquer pontinho, tá, pessoal? E dou um nozinho. Vou passar ela aqui dentro. E aqui a gente depois faz aquele nozinho do Marcelo Nunes, divide em dois aqui o fio e faz um nozinho. Vou deixar pra depois o nozinho. Então, feito isso aqui, ó, eu vou arrumar aqui agora, pra ele dar uma leve curvaturinha, ó, pra ele ficar assim. Pra ele ficar aqui, ó, viradinho. Aqui vai ficar viradinho também. É esse libélula aqui, ó, da parte de baixo aqui da orquídea. Então, aqui, agora sim, eu vou começar a trabalhar com o meu fio azul. Então, aqui, pessoal, ó, tá o meu miolinho. Eu vou começar nesse primeiro pontinho, ó, bem no primeiro, nesse primeiro pontinho aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó, o meu trabalho, bem nesse primeiro pontinho. Aqui eu vou já puxar o meu fio, vou fazer o meu nozinho inicial, é bem apertadinho aqui, mas com jeitinho a gente consegue. Se vocês quiserem, pessoal, pode estar fazendo outra flor também, tá? Não precisa ser exatamente essa. Tem uma infinidade aí de flores para vocês estarem fazendo. Se quiserem fazer essa, podem mudar a cor também, porque tem uma imensa variedade aí de cores de orquídea. Então, aqui, ó, eu fiz o meu nozinho inicial, eu vou subir 3 correntes e vou trabalhar aqui ponto alto alongado, mas não é aquele ponto alto que alonga esticando o fio. O ponto alto alongado, esse daqui, ele é assim, ó, a gente faz normalmente, laça a agulha, tá? Pra fazer o ponto alto, normalmente a gente vem e tira aqui, ó, as 2 laçadinhas e tira de novo, certo? Esse daqui nós vamos tirar mais laçadas, então nós vamos laçar a agulha, vamos vir aqui, ó, e aqui eu vou tirar aqui, ó, só uma laçadinha. Agora eu venho, tiro aqui 2 e agora eu tiro novamente. Então, esse daqui é um ponto alto alongado. Vou vir novamente, vou fazer esse ponto alto alongado, ó, a primeira laçada eu tiro uma só. Venho agora, tiro 2 e tiro essa. Fiquei com 3 pontos contando com a corrente, eu vou fazer mais um, são 4. Então, eu venho, o primeiro aqui eu tiro, a primeira laçadinha, uma laçada só, venho, tiro de novo e tiro de novo. Fiquei com 4 pontos. Vou subir 3 correntes, vou virar o trabalho do lado avesso. Dentro desse mesmo ponto, ó, no primeiro ponto, eu venho com o ponto alto alongado, ó. Tiro aqui, tiro de novo e tiro de novo. Laço a agulha, venho para o próximo ponto. Novamente, vou fazer aqui o ponto alto alongado, ó. Tiro essa primeira laçadinha, tiro de novo e tiro de novo. Venho no próximo ponto, novamente vou trabalhar o ponto alto alongado. Tiro aqui e tiro aqui. Então, aqui eu tenho, ó, 4 pontos, mas eu tenho que trabalhar aqui, ó, o pontinho da corrente, tá? Não posso esquecer dele. Venho aqui, novamente o ponto alto alongado. Vou subir aqui 3 correntes, vou virar o meu trabalho do lado avesso. E agora aqui eu vou trabalhar pontos altos fechados juntos. Então, eu já venho nesse primeiro ponto, começo aqui o ponto alto normal, ó, tiro as 2 laçadas, mas não termino. Laço novamente, venho no segundo ponto, tiro aqui as 2 laçadas, mas não termino. Novamente, no próximo ponto, venho, ó, tiro as 2 laçadinhas, mas não termino. Venho no próximo,
pontinho, a mesma coisa. Começo aqui, tiro as duas laçadas, mas não termino. Venho aqui, ó, no pontinho da corrente, tá, pessoal? Não pode esquecer a corrente. Venho aqui, começo o ponto, ó, mas não termino. Fiquei com todas essas laçadas, agora eu tiro tudo de uma vez. Agora, eu faço uma corrente. Vou descer nessa lateral, ó, trabalhando pontos baixíssimos, porque eu tenho que chegar aqui no início da minha base. Então, eu venho com os meus pontinhos baixíssimos aqui, ó, dentro de cada pontinho. Nossa. Venho pegando aqui, ó, a última laçadinha, pra poder tá fazendo os pontos baixíssimos, pra poder caminhar com o fio e chegar lá embaixo. Então, eu venho, ó, em cada beiradinha aqui de ponto, fazendo os pontos baixíssimos. Venho aqui, ó, fazendo meus pontinhos baixíssimos. Vou vir até aqui, ó, cheguei lá embaixo. Ainda estou fazendo os pontinhos baixíssimos, ó. Vou fazer mais um. Ela é meio desajeitada, pessoal, pra segurar, mas a gente vai dando um jeitinho aqui, vai conseguindo. Cheguei aqui, ó, embaixo, perto aqui da minha base. Aqui, agora, eu vou fazer duas correntinhas. E vou pular aqui, ó, 2 pontinhos da base e vou vir no terceiro. Vou prender com um ponto baixíssimo e já vou subir 3 correntes. Então, aqui, ó, eu formei a primeira pétala, que é a pétala da parte de baixo. Depois, nós temos as pétalas da parte de cima. Então, essas são as pétalas de baixo. Essa é a primeira, vou fazer a segunda e tem mais uma. Então, aqui é a mesma repetição. Eu venho com aquele ponto alto alongado, ó, já na primeira laçadinha eu tiro de novo e de novo. Venho novamente, tiro aqui, ó, na primeira laçadinha, tiro de novo. Mais um, que são 4, tiro aqui, tiro de novo e tiro de novo. Vou fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho para o outro lado. Vou laçar a minha agulha no primeiro ponto, eu já venho e faço o pontinho alto alongado, tirando 3 vezes as laçadas. Venho de novo, ó. Venho novamente. Então, aqui eu já tenho, ó, contando com as correntes, eu tenho 4. Vou fazer mais um na corrente, não pode esquecer a corrente. Então, mais um aqui na corrente, 5. Vou subir as 3 correntes, vou virar o meu trabalho, vou entrar já no primeiro ponto e vou começar o ponto alto normal, mas não termino. Venho no próximo ponto novamente, começo o ponto alto normal, mas não termino. Venho no próximo, começo o ponto alto aqui normal, mas não termino. De novo, a mesma repetição. E na correntinha aqui, o último ponto, ó. Aqui, então, eu vou fechar todos esses pontos juntos, ó. Puxo e fecho tudo. Agora, eu venho caminhando com o fio pra chegar lá no início da minha base novamente. Então, eu venho aqui nesses pontinhos, ó, da beirada, esses pontinhos aqui, ó, que fica na beiradinha aqui, ó, e vou fazendo os meus pontos baixíssimos pra caminhar com o fio e chegar lá embaixo e poder começar a outra pétala. Novamente, vou fazer aqui o pontinho. Olha lá, pessoal. Tá enroscando. Isso. Agora, as 2 correntes. Novamente, eu vou pular aqui 2 pontos de base e vou vir aqui no último pontinho. Aqui, eu prendo com um ponto baixíssimo.
e subo as 3 correntes. Novamente, começo aquela repetição do ponto alongado. Então, tiro a primeira vez, tiro a segunda, tiro a terceira. Venho de novo, tiro aqui a primeira vez, tiro a segunda, tiro a terceira, mais um pontinho. Venho aqui, enroscou, tiro a primeira, tiro a segunda, tiro a terceira. Então, aqui eu já tô com 2 pétalas, ó, prontas. E tô na última pétala aqui da parte de baixo da flor. Viro aqui o meu trabalho, é a mesma repetição. Venho no primeiro ponto, faço aqui o ponto alto, venho no segundo, o ponto alto alongado. Venho no terceiro, a mesma repetição. E venho aqui na minha corrente, a mesma repetição. Vou fazer aqui 3 correntes, vou virar o meu trabalho, vou vir já no primeiro ponto, vou começar o ponto alto normal, mas não termino. Venho no segundo, começo, mas não termino. Venho no próximo, começo e não termino. Venho aqui nesse, no próximo, começo e não termino. E venho no último aqui da corrente, começo, mas não termino. Então, aqui, ó, eu vou ficar com 6 pontos pra fechar tudo junto, ó. Venho, fecho tudo junto. Novamente, eu caminho com o meu fio até lá embaixo, aqui na beiradinha. Nesses pontinhos aqui, ó, da beirada, nessas laçadinhas do ponto aqui, ó, da beirada, pra poder chegar com o meu fio até lá embaixo. Aí, agora, nós vamos começar a trabalhar a segunda carreira das pétalas, que fica por cima dessas pétalas aqui. Essas pétalas são as pétalas de baixo. Então, agora, nós temos que trabalhar as pétalas de cima. Quero parabenizar a nossa amiga aí, Karine Strider, pela execução aqui desse trabalho, um lindo trabalho. Se vocês preferirem, pode estar fazendo também pelo vídeo dela, tá, pessoal? De repente, vocês gostam mais aí do modelo da orquídea dela. Eu quis fazer aqui uma pequena modificação, tá? A dela também tá muito linda. Pra falar a verdade, a minha não ficou bonita igual a dela. A dela tá muito mais bonita. Se vocês quiserem estar seguindo o passo a passo dela, entrem lá no canal dela. É Karine Maria Strider. Então, aqui, ó, feito isso, a última pétala, eu vou fazer aqui 2 correntes. Vou passar esse fio agora aqui, ó, eu vou passar por trás do libélula, ó. Eu terminei aqui, vou vir por trás do libélula, tá? Com as 2 correntes, esse fio vai ficar aqui por baixo. Eu vou vir já direto aqui, ó. Lembram aqueles 2 pontinhos que eu pulei? Eu já venho direto nele aqui, ó, no primeiro. Venho no primeiro pontinho que eu pulei, o fio tá lá atrás, ó. Eu venho e puxo. Já puxo aqui, ó. Puxei aqui, já vou fazer as 3 correntes pra iniciar aqui a segunda carreira das pétalas. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho onde eu entrei aqui, ó, com o meu fio. Vou fazer aqui 3 pontinhos altos alongados. 2. Venho e faço o terceiro. Agora, eu vou para o ponto do lado, esse outro pontinho vago aqui do lado, que eu havia pulado. Novamente, aqui, eu vou fazer os 3 pontinhos altos alongados. Então, eu vou ficar com 6 pontinhos altos aqui, ó. 6 pontinhos altos alongados. Fiz o segundo. Venho e faço o terceiro. Opa. Agora, essas pétalas aqui, essas 2 pétalas, elas são diferentes, tá, pessoal? Elas são um pouquinho mais largas. Então, aqui eu já vou ter modificações. Eu vou subir, eu já tenho aqui, ó, os 6 pontos já no início. Aqui eu subi as 3 correntes. Já no primeiro ponto, ó, eu vou começar a fazer os pontos alongados, tá? Todos os pontos são alongados.
Agora, aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto da base. Então, já no primeiro aqui, ó, contando com as correntes, eu tenho 2. Venho aqui no próximo ponto, mais 2. Venho no próximo, novamente, mais 2. Tá, pessoal? 2 em cada ponto. Eu só não vou fazer na corrente, tá? Então, na corrente, o pontinho da corrente, o último eu não vou fazer. Então, eu vou ficar aqui com um total de 10 pontinhos. Então, eu venho trabalhando 2 em cada ponto da base, menos o último, que é a corrente. O último eu não vou trabalhar, ó. Tô no último ponto, a corrente eu não trabalho. Então, eu venho aqui, enroscou o fio. Fiquei com 10 pontos, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Vou subir aqui agora uma corrente e vou virar o meu trabalho. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Venho no segundo, ponto baixo. No terceiro, ponto baixo. Agora, eu venho e faço meio ponto alto. E agora, eu venho e faço um ponto alto, aquele ponto alto alongado, ó. Ponto alto. Então, eu fiquei aqui com, ó, 1, 2, 3 pontos baixos, meio ponto alto, um ponto alto alongado. Então, aqui desse lado, eu tenho que ter a mesma repetição. Eu tenho que ter 1, 2, 3 pontos baixos, um meio ponto alto, tá? Então, aqui eu ainda tenho mais um ponto alto alongado. Então, eu venho, faço aqui, ó, o meu ponto alto. Nossa, meu fio tá com nó e meu fio aqui acabou, pessoal. Nem tinha visto. Eu vou emendar aqui, vou ter que emendar. Vou emendar o meu fio e já volto. Já emendei aqui o meu fio, pessoal. Então, aqui, ó, tenho 3 pontos baixos, meio ponto alto, 2 pontos altos, os pontos alongados. Aqui, ó, o meio ponto alto. Novamente, o meio ponto alto. Aqui, eu vou ter um ponto baixo. E aqui na minha corrente, o último também, um pontinho baixo. Aqui, agora, eu tenho que caminhar com o meu fio. Então, aqui eu faço uma corrente e venho aqui, ó, caminhando com o meu fio, porque eu preciso chegar lá embaixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras pétalas, ó. Venho caminhando aqui com o meu fio. Dessa maneira, eu vou conseguir chegar lá embaixo, pra poder fazer aqui a outra pétala, que é a última. São 2 pétalas apenas aqui. Então, aqui, ó, eu venho ainda fazendo o meu pontinho baixo. Tem que ir virando, pessoal, segurando aí de uma maneira que dê pra tá trabalhando. Fiz aqui, ó, o meu último pontinho aqui, baixíssimo. Eu vou passar esse fio aqui por trás agora dessa pétala. Vou vir com a minha agulha aqui, ó, bem no meio, tá? Onde eu fiz aqui aqueles pontos altos. E aqui, ó, eu puxo o meu fio e tiro com um ponto baixíssimo. Já entro nesse primeiro ponto vago com um ponto baixíssimo também. E subo agora as 3 correntes. Aqui eu vou fazer essa repetição, eu vou repetir essa pétala. Então, aqui eu venho com aqueles 3 pontinhos altos alongados nesse primeiro ponto vago e mais 3 no segundo pontinho vago. Fiz aqui o terceiro, venho para o próximo pontinho que tá vago, vou fazer o primeiro, vou fazer o segundo e vou fazer o terceiro. Então, aqui eu vou fazer a mesma repetição, tá? Dessa segunda pétala aqui que eu fiz. Então, aqui ainda falta um. Então, eu venho e faço aqui o meu terceiro pontinho alto alongado. Subo as 3 correntes e viro o meu trabalho. Já no primeiro ponto, eu começo com os aumentos. Então, no primeiro ponto, eu já faço um ponto alto e vou fazer um ponto alto em cada ponto da base. Então, eu venho fazendo aqui 2 pontos, perdão, não é um, é 2 pontos em cada ponto da base. Os 2 pontinhos altos alongados em cada ponto da base.
menos na corrente. Na corrente eu não faço, o último eu não faço na corrente. Então, eu vou ficar aqui com um total de 10 pontinhos altos. Puxar aqui o meu fio. Então, eu faço 2 pontinhos em cada ponto da base. O último eu não vou fazer. Fiz aqui o primeiro e o segundo. Então, a corrente aqui eu não trabalho. Aqui eu faço uma corrente, tá, pessoal? E viro, ó. Então, aqui eu vou fazer a repetição agora dessa pétala aqui, ó. Essa pétala. Então, aqui agora eu venho, já aqui, ó. Eu pulo o primeiro agora e venho no segundo. Faço aqui, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Do outro lado era 3, aqui agora é 2. Aí, aqui eu venho e faço meio ponto alto. Faço aqui meio ponto alto novamente. Faço aqui o ponto alto alongado. Novamente aqui o ponto alto alongado. Agora, eu venho com o meio ponto alto. Repare, ó, pessoal, que vai ficando aqui a outra pétala, tá? E aqui eu venho com um ponto baixo. E esse último eu pulo. Faço aqui uma corrente e já desço, trabalhando aqui os meus pontos baixíssimos para chegar lá no final. Então, eu venho aqui, vou chegar lá no final para poder arrematar aqui a minha flor. Então, aqui a minha flor, ela já vai ficar pronta. Pegar bem na beiradinha. Tá escapando. Venho descendo aqui, ó. Cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer o último ponto baixíssimo. Já vou cortar aqui o meu fio. Pra poder arrematar. Aqui eu puxo. Dou uma puxadinha, venho aqui, ó, por baixo. Nesse primeiro pontinho aqui, ó. E puxo o meu fio. Aqui eu levo o meu fio lá pro lado avesso, pra poder arrematar ele. Vou abrir aqui pra vocês verem. Então, aqui, ó, já formou aqui a minha flor, ó. Ela ficou assim, aqui tá o libelo dela, tá? Ela tá formadinha aqui. Aqui depois eu arremato certinho, ó, onde ficou o nozinho. Vou fazer todos os arremates aqui. E pra poder trabalhar aqui, ó, eu fiz umas argolinhas aqui em volta. Então, vocês vão pegar aqui em volta, atrás de cada pétala e fazer as argolinhas.